E aí pessoal, tudo certo? Então, essa é a primeira análise do canal. A gente vai falar sobre Santa Cruz e Sport, ou melhor, Sport Santa Cruz, né? Porque o primeiro jogo dessa semifinal do Pernambucano foi na ilha. E nesse vídeo eu vou trazer as minhas sensações assistindo o jogo e o que eu penso para o jogo da volta, que vai ser sábado que vem lá no Arruda. Antes de começar a partida, a gente já tinha uma noção do que iria acontecer. O Sport ia querer ter a posse de bola, não ia deixar que o Santa Cruz tivesse o controle do jogo, né, nem jogasse da forma que queria. E o Santa Cruz apresentaria um futebol reativo nesse primeiro jogo, pelo menos, para sair vivo e decidir em casa. Diferente do jogo da fase passada do Pernambucano, onde o Sport perdeu por 1-0, nesse jogo ele teve mais agressividade. Eu percebi mais vontade dos jogadores do Sport. Um destaque positivo para João Silva, o zagueiro português que chegou recentemente, é uma das contratações para essa temporada. Foi muito bem, diferente de Antônio Carlos, que tinha aquela posse de bola na defesa, mas era totalmente inofensiva. E João, seja com um lançamento ou com um passe cortando linhas, parece que ele vai oferecer perigo a qualquer momento. O Sport começou tendo o controle do jogo, como já era esperado, mas, como foi dito aqui, ele foi mais ofensivo, ele foi mais agressivo. E logo aos 12 minutos, Lene Lobato teve uma chance com uma jogada com Carlos Alberto pela esquerda, que ele toca para a área e Lene Lobato chega chutando. O goleiro de Santa Cruz, Raul Kennedy, fez uma grande defesa. O chute saiu meio machucado também, ele não pegou tão bem. E aí a gente já tinha uma noção de que hoje, aparentemente, seria diferente. O Sport dominou, não deixou que o Santa Cruz jogasse o seu jogo, apesar de que o jogo de Santa Cruz era um jogo reativo. No caso de hoje foi um jogo reativo. E o Sport ficou com a bola, teve o controle até os 27 minutos, que foi quando de uma jogada trabalhada desde a defesa. Lucas Lima dá um passe de calcanhar para o Christian Rivera, que é o volante também contratado para essa temporada, que manda a bola para o Gonçalo Paciência. O Gonçalo chuta mal, sendo que o Kennedy tem azar. Eu não considero só uma falha do Raul Kennedy, eu considero o azar dele, porque a bola passa no espaço que dava para passar, a bola vai na trave e entra bem fraquinha. E diferente do último jogo, o Sport já tinha aberto o placar, né? 1-0 no primeiro tempo, do jeito que o Sport queria. Tinha ainda meio que a metade do primeiro e o segundo tempo todo para fazer o que quisesse. Santa Cruz, naquele momento, eu acho que não estava nem ruim nem bom. É claro que não é bom perder, né? Mas não é ruim sair perdendo por 1-0 quando você decide o jogo em casa. Se fosse 1-0 no Arruda, talvez poderia complicar a torcida tanto a torcida quanto o elenco da equipe coral, mas sendo fora de casa para decidir em casa, eu acho que as coisas ficaram mais leves. E o Sport ainda insistiu, teve outra chance com o Lene Lobato, foi um jogador que tentou muito hoje, apesar de não ter conseguido, né? Ele não conseguiu converter as chances que teve e também tomou algumas decisões erradas durante o jogo, mas ele tentou bastante. E eu acho que o tentar e errar é normal. Agora, o não tentar que é complicado. E a primeira grande chance do Santa Cruz, ainda no primeiro tempo, com o Thiaguinho, que ele quase deixa o Hereda no chão. Ele dá um chute que desvia, bate no Kaique França e vai para escanteio. O escanteio do Santa Cruz foi a primeira grande chance da equipe coral. Ainda no primeiro tempo, o Santa Cruz teve algumas chances, né? Mas também não conseguiu converter. E ainda nesse escanteio que foi gerado, o Kaique França fez uma grande defesa no cabeceio do William Alves, o zagueiro da equipe de Santa Cruz. E ainda teve uma chance no finzinho da primeira etapa com o Thiaguinho, que aí eu acho que faltou qualidade, porque ele estava numa posição favorável para fazer um chute colocado, até mesmo tocar para o lado, tinha um atleta do Santa Cruz chegando, e ele não conseguiu fazer nenhum nem outro, porque ele bate muito mal, a bola vai para fora, e em jogo como esse, e na situação que o Santa Cruz estava, precisava desse gol, porque eu acho que mudaria completamente o que Pepa tinha para a segunda etapa, porque como era o momento final da primeira, ele já tinha um pensamento, né? E aí levando um gol ia mudar tudo, ia mudar o esquema, o Sport ia ficar muito nervoso, ia para o vestiário até um pouco carregado. E o primeiro tempo terminou assim.
Na minha análise no primeiro tempo, eu acredito que o Santa Cruz não foi mal, porque ele jogou dentro da sua proposta de jogo, mas o Sport me impressionou, porque foi mais agressivo. Né? Pepa estava sendo muito cobrado nos últimos jogos, a torcida estava caindo muito em cima, principalmente do treinador, porque achava que o Sport não estava indo tão bem. Eu discordo. Eu acho que o Sport não está indo da forma que Pepa desejava, mas levando em consideração que esse elenco é um elenco novo, que são jogadores que estão se conhecendo agora, é um grupo que está se enturmando até na forma, falando no sentido social agora, é normal que o Sport não jogue o super futebol, o futebol 2.0. É normal que tenha um certo peso, né? Porque são pessoas, e pessoas são assim, nem sempre se conhecem, vão se conhecendo, vão se entrosando ali no futebol, vão treinando, e as relações, quando mais próximas, deixam o jogo mais fácil. Eu vejo que o Sport tem evoluído nessas últimas rodadas, seja no Pernambucano, seja na Copa do Nordeste. Sim, caiu na Copa do Brasil de forma melancólica, mas isso não é a primeira vez que acontece, não, né? Então eu acho que o torcedor rubro-negro precisa ter mais paciência. Isso não foi um trocadilho. E esperar o Pepa trabalhar, porque é uma equipe nova. Segundo tempo começa, o Santa Cruz vem com duas mudanças, né? E aí vem a estreia do Thiago Galhardo, que é a contratação do ano para o Santa Cruz, pelo menos até agora, né? E eu me surpreendi com a equipe tricolor, porque apesar de estar perdendo o jogo só por um gol, eu acho que faltou um pouco de agressividade. O segundo tempo foi um exemplo do primeiro, foi a mesma coisa, o Sport com a bola, insistindo, perdendo chances, né, tendo controle. E um dos pontos positivos da equipe do Sport para mim foi o Christian Rivera e também o Sérgio Oliveira. A dupla de zaga também foi muito bem hoje, tanto o Chico quanto o João, né? E o Hereda, que Matheus Alexandre vem com uma grande contratação, muito dinheiro investido, e o Hereda vem como ainda emprestado, né, que eu acredito que se tiver a opção de compra, o Sport vai exercer, e se não tiver, vai negociar com o CRB, porque ele até aqui vem fazendo um grande campeonato, uma grande competição com os outros laterais, seja de Plácido ou Matheus Alexandre, e essa defesa que o Sport tem hoje, eu acredito que essa dupla de zaga vai ser a titular, a volância, hoje, que teve o Sérgio Oliveira subindo e descendo, e o Christian Rivera como um meia de contenção. Eu não sei se vai ser a titular, e isso é uma dor de cabeça boa pro Pepa, porque tem o Zé Lucas, né? Que é um menino que está evoluindo a cada jogo, está mostrando seu valor aos poucos. E isso é muito bom até pro próprio Zé Lucas, né? Porque ele vai aprender, ele vai evoluir com essa dupla que está hoje no esporte. E isso é muito bom para a torcida rubro-negra. No segundo tempo, o Sport vai bem, consegue fazer o segundo gol com o João Silva aos 24, um escanteio, uma jogada que tem com o Lobato, a bola vai para a linha de fundo, é escanteio, o Lucas Lima cobra, desvia aí alguém, eu não consegui saber quem foi, e sai o gol do João Silva, e eu vejo a união do grupo rubro-negro, porque o Sport, como a gente tratou aqui antes, o Sport está em um momento de entrosamento. Quando sai o segundo gol, vai todo mundo ficar junto, todo mundo. Você vê que é um grupo que está sendo formado, é um grupo que está ficando mais próximo. E com isso, o esporte vai evoluir no sentido futebolístico no futuro. E aí, 2-0 para o esporte, e novamente eu esperava que o Santa Cruz não se acovardasse. Porque, na minha opinião, foi isso que aconteceu. O Santa Cruz não tentou, tiveram sim algumas alterações, mas o Santa Cruz não tentou fazer um gol de forma imediata. Continuou se defendendo, até porque o Sport tinha a bola sempre. E eu acho que isso foi um erro do Itamar Schulli, porque eu acredito que ele deveria colocar o time mais para cima para que fizesse um gol. Porque se você olhar direitinho, depois desse segundo gol do Sport, era natural que o Santa Cruz viesse para cima e tivesse chances de gol. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Sport teve mais chances ainda. E essas chances podem fazer muita falta no segundo jogo. Porque, apesar de ser um 2-0, é um jogo que é imprevisível. É um jogo que a gente não sabe o que vai acontecer. O Arruda tem uma mística gigante. E quando um time está em casa e é apoiado por 30 mil, 20 mil, 50 mil, que eu acredito que no Arruda hoje só pode ter até 30, né? Salvo engano. Enfim, é diferente.
Não é a mesma coisa de jogar fora de casa. E Sérgio Oliveira perde uma chance que, poxa, sem goleiro, o defensor da equipe coral tira em cima da linha. E aquela bola, na verdade, nem iria pro gol, né? E poxa, velho, aquela chance ali poderia matar o jogo, porque eu acredito que um 3-0, um 3-0 na melhor defesa do campeonato mataria, tá? Porque o Sport é o time que gosta de ter a bola, e o Santa Cruz é o time que gosta de reagir, né, aos ataques dos times adversários. Então eu acho que no segundo jogo o Sport iria ter aquela posse de bola inofensiva assim, para que não gerasse chance pro Santa Cruz, e mataria. Eu achei o time afobado no início, eu acho que o time estava sentindo o clima do jogo, né? Eu acho que os dois times estavam afobados, mas com o tempo, ambas equipes foram se encontrando na sua proposta. O Sport saiu melhor nessa, apesar de ter sido um confronto que a gente não pode definir, né? O final, porque ainda tem um jogo na semana que vem. E eu também anotei aqui algumas observações sobre destaques individuais. Hoje, como foi dito aqui, eu gostei muito da atuação do zagueiro João Silva, Chico, Herede, Sérgio Oliveira e Ribeira. E da parte de Santa Cruz, eu gostei muito da atuação de Israel. Eu acho que ele jogou bem a partida de hoje. Tiaguinho também jogou bem. Mas perdeu chance. Mas tentou. Ele trouxe perigo pro Sport. Eu acho que ele foi um dos únicos do Santa Cruz que trouxe perigo. Perdeu uma grande chance, como foi falado aqui. E eu não gostei da atuação de Carlos Alberto, o ponto esquerdo do Sport, ao Botafogo, porque eu acredito que ele atrasou muito. Ele matou muita jogada. Quando a bola chegava nele, morria. O ataque, ele parava, não sabia o que fazer às vezes. E isso não é bom, e às vezes até é bom. Vou dar um exemplo. Meu time tá ganhando por 1-0 em 90 minutos. Contra-ataque, o cara tá só. E ele fica sem saber o que fazer, fica pro lado, fica pro outro. E Carlos Alberto fazia isso, mas no primeiro tempo, né? Isso não agregou. E eu também não gostei tanto da atuação de Lucas Lima. Eu acho que do meio campo do Sport ele foi o que estava mais por fora. Apesar de que ele tenha dado aquele passe de calcanhar, né? Meio que, de calcanhar, não é de letra. Pro Rivera dar assistência pro Gonçalo Paciência. E é isso, meu povo. Eu acho que essas foram as reações que eu tive do primeiro jogo da semifinal. Do segundo, se vocês perguntassem assim, Davi, o que é que tu acha? Eu ia falar, eu não sei o que é que eu acho, porque é o Santa Cruz e é o Sport, é um clássico. Então não dá pra falar, ó, fulano vai vencer, ciclano vai vencer. É um jogo imprevisível. As semis desse Pernambucano são semis imprevisíveis, né? Esse jogo de hoje poderia ser facilmente uma final. E eu só sei de uma coisa, o Arruda vai estar cheio, a torcida vai apoiar. E talvez o Santa Cruz consiga aprontar um perigo. Eu acho que vai ter mais coisas do jogo de hoje. Eu acredito que o Sport não vai jogar na retranca, mas vai jogar querendo dominar a bola, querendo ter o jogo na mão para não oferecer perigo para o Santa Cruz. E na parte do mandante, ele precisa avançar, trazer perigo. É isso, meu povo. Hoje é isso. Agora esperar o próximo jogo, tanto desse lado da chave, quanto de Maguari e Retrô, que vai ter o primeiro jogo ainda da semifinal. Vai passando jogos, eu vou trazendo minhas reações, minhas análises para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.